É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? É que Jesus Cristo, um ser humano igual a você, passou pelos mais dramáticos sofrimentos e os suportou com a mais alta dignidade. Seja um apaixonado pela vida como ele foi. Lembre-se que por amar apaixonadamente a humanidade, ele teve o mais ambicioso plano da história. Nesse plano, você é uma pessoa única e não mais um número na multidão. O programa Variantes está diretamente inserido na causa autismo. Autismo é reconhecimento e amor. Aprendemos a cada dia com nosso filho e seremos pessoas melhores. Seja você mais um a ser inserido nessa causa. Entre em contato conosco. Hoje, amigos, nós vamos ter um bate-papo com duas pessoas altamente especializadas em suas áreas específicas e quase que ambas derivam na mesma direção. Aqueles assuntos que muitas das vezes temos dentro das nossas casas, um distúrbio na nossa família mesmo, um distúrbio de comportamento, ou até de uma pessoa amiga ou de uma pessoa conhecida, e nós não sabemos como resolver. Nós hoje temos aqui pessoas, como disse, altamente especializadas nas suas áreas, conforme vocês observaram ao início do programa. Você sabe que nós recebemos milhões de informações ao longo de 24 horas, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja por uma pessoa que encontramos na rua, seja por um assunto que nós estamos ouvindo que não tenha nada a ver conosco, nós estamos recebendo sugestões. E isso elas vão falar muito melhor do que eu, você vai armazenando no seu subconsciente e muitas das vezes esse distúrbio de comportamento ele é oriundo exatamente disso, de as pessoas acostumarem-se a andarem com pessoas ácidas, a palavra por si já diz tudo, né? Pessoas extremamente negativas, mas eu não tenho que falar isso, quem tem que falar é elas. Aqui está a Veridiana Borges e a Inês Ledebour. Os assuntos vão ser diversificados e fiquem atentos que, de repente, você pode se enquadrar em algo que elas vão conversar comigo aqui. Como sempre, o programa nada mais é do que uma conversa informal. Lá é assim que eu gosto, mas não abro mão de trazer pessoas com notório saber em suas áreas. Elas são titulares de uma entidade aqui em Pelotas chamada Crescere, entidade que hoje já tem prestado muitos serviços a pessoas jurídicas, ou seja, empresas, e muito também a pessoas físicas. Bem, Veridiana, como é que nasceu o Crescere? Bom, o Crescere nasceu de um sonho e de uma missão, meu e da Inês. A gente havia feito um processo de desenvolvimento pessoal, né? Nós começamos a fazer,
E a gente já se conhece de longa data por outros percursos e começamos a conversar. Um dia fomos ao shopping, né, nossa primeira conversa, tomar um suco. E começamos a falar dos nossos sonhos e digamos que as nossas missões meio que bateram assim. E a gente pensou, então vamos juntar isso, esse sonho que nós temos e vamos fazer algo para que essa nossa missão seja cumprida, né, Inês? Verdade. E aí a gente então conversou, começamos a planejar, basicamente desenhar o que seria, porque a gente não tinha muita clareza no início o que a gente queria fazer. Aí juntamos, eu tinha muita vontade, tenho vontade de ajudar as pessoas, principalmente na questão da comunicação. Como professor, eu percebo que isso é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, as pessoas têm, né? Dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Tem uma pesquisa que aponta isso. E aí, como eu tinha dado aula no âmbito universitário, eu vi que as pessoas tinham essa certa dificuldade de se expressar. Eu digo, bom, eu quero ajudar as pessoas um pouco com isso. A Inês tinha uma formação de gestora, né? Acho que é melhor tu falares, que é mais... Sim, fique à vontade, é bem assim. E aí, de gestora, né? E aí também ela estava terminando o processo de Kid Coach, que é um processo bem inovador na cidade. E aí, então, a gente começou a juntar nossos ideais de vida, nossa missão. E aí, na época, a gente até trouxe uma outra pessoa para agregar conosco, mas ela acabou seguindo outros caminhos agora, em agosto, né, desse ano. E a gente continuou com a formação inicial, que seríamos nós duas mesmo, que é aquela história, tem os sonhos que são, né, compartilhados, assim, então... Foi assim que nós começou a sementinha, né? Que até o nosso lema aqui é uma árvore mesmo. Então, a gente começou a plantar essa semente 9 meses. 9 meses. Foram 9 meses. Fica à vontade mesmo. Todas as semanas, nós ainda não tínhamos idealizado. Não estava, o processo estava no coração e o sonho, mas não estava materializado ainda. E aí nós fomos atrás do sonho de fazer uma missão. É onde nasceu o Crescere. E aí nós trabalhamos, então, desenvolvimento de pessoas. Como vocês observaram ao início do programa, a Veridiana ela é consultora de linguística comportamental, né? E também é doutorada em letras. E a Inês, ela é altamente especializada em coaching emocional, Seed Coach, está certo? Kid Coach, né? E gestora de pessoas e empresas. E também é pastora de uma congregação que leva o nome de Cristo, e aonde estiver o nome de Cristo, eu estou. Então eu vou citar o nome da congregação que a Inês Lidebourg é pastora, Cristo Restaura. E como restaura? Cristo é realmente o dono dos mares, o dono dos rios, o dono dos céus e o dono das nossas vidas, vocês que estão aí nos assistindo. Bem, mas vamos seguir o assunto, que depois no finalzinho eu vou falar mais um pouquinho com a Inês com relação à sua parte como pastora dessa congregação, que certamente, como você sabe, tantas pessoas que a gente comumente chama de rua, pessoas com os destinos perdidos, com os lares dilacerados, mas chegam lá numa congregação como esta e acertam as suas vidas, porque lá está Cristo. Bem, mas vamos então, esta parte de missão, o que a gente poderia falar sobre isso dentro daquilo que a entidade Crescere coloca em prática para as pessoas interessadas? A missão, ela vem pelo o sentimento que o nosso coração bate mais e deseja fazer. E esta missão, todos nós temos, todos nós nascemos com essa missão. Nós temos que encontrar e saber qual é a nossa missão. E dentro do Crescere, falando sobre missão, nós falamos também sobre quando eu me conheço, no meu autoconhecimento, eu vou também achar a minha missão,
que é o meu propósito de vida. E esta missão, ela não vem para mim ficar dentro de uma caixinha guardada. Ela vem para mim abrir a minha caixinha e ajudar e saber aonde eu estou pronta e aonde meu coração bate e aonde eu sonho mais e aonde eu dou mais sorrisos e aonde eu me realizo. Esta é a missão. E o Crescere tem esta missão. E uma das missões do Crescere, a Virginia pode falar, né? Fiquem extremamente à vontade. Isso aqui realmente é bem como o programa é, uma conversa. Sim. Uhum. A gente, quando então foi fazer a missão, né, que a gente sentou juntas para fazer, então, como a gente tem essa questão da árvore, então a gente pensou que realmente, toda vez que a gente vai conversar com as mulheres em alguma palestra, algum evento que a gente está, a gente sempre diz que a nossa missão é plantar semente, firmar raízes e crescer em direção ao desenvolvimento do ser, porque antes de só crescer, a gente tem que fazer o quê? Plantar essa semente no coração das pessoas, né? A gente quer firmar raízes, o que isso significa? Conexão, relacionamento, que é uma das coisas que a gente, tanto eu quanto ela, nos move bastante, essa questão do outro. E de uma forma um pouco diferente, a Inês sempre fala que ela gosta muito de ouvir, né, que é a missão dela. Eu acho que eu já sou mais do falar, então a gente se completa muito nisso, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que, né, já falando de Deus, é um propósito de Deus realmente, né, nos unir mais nesse propósito de ajudar o outro. Então essa seria a missão, plantar semente, firmar raízes e crescer em direção ao desenvolvimento no ser. E o objetivo então do Crescere como instituição é contribuir para o desenvolvimento então pessoal, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento empresarial e também institucional, né? Então esse é o nosso objetivo, através de palestras, através de cursos, através de workshops, através do método Kid Coach que pode entrar nas escolas. Do método Gera, que é um método que nós temos também, que é um método de desenvolvimento pessoal, onde a gente trabalha, a gente chama que é um método Consult Coach, onde a Inês entra com a parte do coach e eu com a consultoria, então, que é um trabalho também inovador, onde a gente não só trabalha o coach em si, mas a gente trabalha a consultoria e é um método próprio nosso, que nós desenvolvemos no Crescere, que o nome dele é método Gera. Então, a gente tem mais ou menos esses vieses aí, que a gente tem como missão. E a árvore é o símbolo realmente que eu acredito, e a gente acredita muito o símbolo da vida, né? Representa uma evolução e que a gente está em constante crescimento. Esse é o objetivo. O crescimento, ele não para nunca. A gente firma uma coisa e vai crescendo um outro frutinho em direção ao outro. Exatamente. Ô Inês, eu pergunto e vocês podem se trocando aí no que diz respeito à resposta. Bem, eu não sei se aquele meu preâmbulo inicial do programa, vocês concordam muito. Eu estou aqui para ser, inclusive, contestado. Até porque o trabalho de vocês realmente é um trabalho que vai lidar com o pensamento. Como dizem vários escritores, a gente é produto do meio, né? Parece que é por aí, né? E eu não sei se eu errei alguma coisa, vocês podem me corrigirem. Mas, de qualquer maneira, este símbolo que vocês estão vendo aí, nesse momento aí nas suas casas, que é essa árvore Crescere, Inês. Isso foi trabalhado dentro mais ou menos do que ela dissertou? Sim, isso foi muito trabalhado. Nós, ali em conjunto, nós fomos atrás primeiro do nome, sim, e a árvore, porque começa até pela própria árvore da vida, né? Que a gente fala, até pela maneira da nossa fé, e falarmos sobre o crescimento. Desde uma árvore, totalidade, tu vê uma árvore linda e maravilhosa, tu pode também achar uma árvore que não seja tão linda e maravilhosa assim. Mas tratando, cuidando dela, trabalhando a raiz, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai continuar crescendo e dando frutos. E quando nós juntas olharmos e vimos juntas assim, olha, é isto aí, fechou, nós não tínhamos dúvida que o Crescere, que é um nome italiano, né? É um nome derivado do latim italiano, e nós não tínhamos dúvida que nós não estávamos erradas, nem com o nome e muito menos com esta árvore que simboliza para nós tem um significado muito grande, porque nós vemos tanta coisa, tantos símbolos, cada um tem uma maneira de se expressar. E o Crescere quis se expressar nessa totalidade, crescendo através de uma árvore.
no segmento do programa nós vamos trazer assuntos assim mais diretos que temos certeza, se não acontece na sua casa, certamente acontece na casa de alguma pessoa conhecida, de algum vizinho, enfim, de um amigo, pois todos nós humanos, na verdade, eu sempre costumo dizer, não sei se elas concordam, que as entrevistadas são elas, mas como vocês já se acostumaram comigo, eu não consigo deixar de dar, como se diz, o meu pitaco aqui, né? Porque eu quero com isso provocar as minhas ilustres convidadas, essas duas senhoras, a mandarem brasa naquilo que elas são autoridade e têm notório saber. A Veridiana Borges e a Inês Lidebur estão aqui abrilhantando o nosso programa. Elas voltarão ao nosso programa, porque esse estilo de programa é um dos que mais eu gosto de fazer, porque eu também fico mostrando para vocês aí nas suas casas o que Pelotas tem e muitas das vezes nós não sabemos. Essa entidade, Crescere, ela tem uma sede não muito ampla, mas tem espaço para que, acredito, 30 pessoas por aí, ou 25 a 30 pessoas, possam assistir reuniões totalmente levadas para esses assuntos que estão sendo vinculados aqui. O programa vai continuar. O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado.
É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Veridiana Borges e Inês Lidebur estão, melhor dizendo, aqui, abrilhantando o nosso programa com um assunto tão importante, crescer. Faltou um detalhezinho, acentue uma de vocês, quando falamos em crescer. Crescer. Pode usar da palavra. O crescer, então, só para que a gente tenha mais clareza, é um centro de desenvolvimento de pessoas, centro de desenvolvimento humano, como eu já falei, que tem o objetivo, então, de contribuir para o desenvolvimento de pessoas e de organizações. Esse é o nosso objetivo. Bem, eu vou entrar nos assuntos assim que acontecem cotidianamente na casa de milhares e milhares de pessoas. Vamos, por exemplo, a um casal. Vocês acham, por exemplo, que em um casal, um dos dois tem que, não que um vá ter supremacia sobre o outro, ou querer ser dono, não é por aí não. Tem que ser o situacionista em determinados momentos para que essa união ela possa crescer sadiamente, com respeito. Eu às vezes até costumo dizer que aonde falam alto, pessoas que falam alto, muito alto, não é um lar, é uma casa. Um lar as pessoas falam baixinho, se respeitam, trocam carinhos familiares, mas eu disse, um tem que ser situacionista. Quando eu falo em situacionista, é dizer fulano, quem sabe assim, você isso, você aquilo. Isso seria importante ou não? Como tem que nascer, isso é uma colocação minha, né? Como tem que nascer um bem-estar maravilhoso, um convívio maravilhoso num lar? Tem ou não filhos? Olha, como a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas e a gente percebe que muitos desses conflitos acontecem porque falta o que talvez na vida da pessoa, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento é eu saber o que me faz bem e o que não me faz mal. Saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, saber os meus valores, saber porque determinada situação me faz bem e não me faz bem. Então, pensando numa relação de um casamento, o que pode acontecer muitas vezes? De repente, para o marido, o trabalho é um valor muito forte. Então, o marido precisa trabalhar. O trabalho para ele, se ele for fazer lá um processo de descobrir quais são os seus valores primordiais, de repente, para ele, o trabalho é um valor muito importante. Enquanto que para a esposa pode ser a família, pode ser Deus, pode ser o lazer. E o que acontece muitas vezes quando isso não bate, digamos assim? Eu tenho um valor, ela tem outro, e aí acontece o quê? Um conflito. E o que precisa saber? Precisa entender que, de repente, o meu marido tem realmente prioridade por esse valor por algum motivo, assim como a minha esposa. E a gente acredita, né, Inês, que a conversa, que chegar, que sentar e tentar entender o que o outro está pensando é a melhor coisa. E aí entra o autoconhecimento, porque às vezes é aquela história, de repente, né, o marido está no celular e a esposa está lá. A esposa quer conversar com o marido, só que ela não tem muita clareza de como abordar. Então começa a brigar, reclamar, ficar chateada. Por quê? Porque ela quer chamar atenção. Tem um propósito na PNL que diz que todo comportamento ele tem uma intenção positiva, é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Então, às vezes, se a gente está meio, né, a mulher lá chamando a atenção, falando alguma coisa, é porque ela quer que o marido pare, olhe para ela e converse com ela. Então, o autoconhecimento, que é um dos processos que a gente trabalha, ele faz com que a pessoa entenda, por que eu estou tendo essa atitude diante dessa situação, diante desse problema, né, Inês? Sim, e também tem, que eu chamo dentro, né, como
você falou, a comunicação. Porque a comunicação também ela é muito importante. A comunicação ela tem se tornado muitas vezes, muitos a gente percebe hoje da comunicação não violenta, né? A comunicação violenta. E a comunicação ela também faz parte desse equilíbrio dentro da família. Tem horas que tu vai ouvir mais, tem horas que tu vai falar mais. Não é fácil. Nunca foi fácil ouvir, porque geralmente a mulher gosta muito de falar e fala muitas palavras. E o homem é mais sereno, é mais quieto. Dentro desse contexto família, temos os filhos também. E aí entra, né, a parte que o filho também ele quer ter o tempo dele, ele quer chamar a atenção. E aí vai pela faixa etária, né, às vezes, tá bebezinho, tá recém-nasceu, mas desde o primeiro choro ele já está dizendo, eu quero atenção, tem algo que eu preciso. Dentro desse contexto de família, falando também do autoconhecimento, é importante também o pai e a mãe ter esse conhecimento sobre saber lidar com a criança, saber lidar qual é a maneira. Aí entra o Kid Coach, que é trabalhar na área comportamental da família, comportamental dos filhos, porque tudo são comportamentos. E uma vez, eu tenho uma história, né? E eu gosto muito de falar isso e vou deixar essa dica. Quando tem uma comunicação e ela não está tão assertiva assim, e essa comunicação está trazendo conflito, é que nem você ter uma chave na mão. Você pega aquela chave e diz, eu tenho essa chave na minha mão. E essa chave, eu tenho acesso. Eu tenho acesso para abrir e continuar, né, os conflitos dentro da minha casa, os conflitos familiares, ou eu tenho essa chave para fechar esses conflitos. Não fechar para não resolver. Mas tem horas que é preciso dar um stand-by, vou parar, vou respirar, vou pensar, vou refletir, e depois nós vamos voltar a conversar, porque nós somos, né, 95% emoções e 5% razão. Então nós temos que saber lidar, né, com essas emoções que nós no coach emocional chamamos, né, o nosso elefante, que nós temos que saber lidar com o elefante. Com o elefante dentro de uma sala com tudo que é de cristal, ele vem e arrebenta tudo. Então, as emoções são mais ou menos assim. Dentro da minha casa, se eu souber trabalhar as minhas emoções, saber tratá-las, saber me autoconhecer, como diz a Veridiana, o que vai acontecer? Porque o que nós queremos? Queremos que a nossa casa seja o melhor lugar para nós estar. E a comunicação ela é a base de tudo. E às vezes, o que acontece? Na verdade, é ter clareza daquilo que não faz bem e também, muitas vezes, o diálogo. Porque, às vezes, parece que a gente... Pode ser até a pessoa mais íntima da nossa casa, pode ser nossa esposa, por exemplo, o nosso filho. O importante é chegar, sentar e... vamos conversar? Talvez isso não esteja do meu agrado. O que eu posso fazer? Como a gente pode resolver isso? E que nem a Inês falou, mas aí vem o emocional e a gente, né, fica com os nervos à flor da pele e não deixa com que a razão prevaleça em alguns momentos. Então, é respirar realmente, entender por que determinada situação não me faz bem, entender por que talvez o marido teve um comportamento, porque uma coisa é certa, gente, cada um de nós é programado de um jeito, não tem como ser diferente, cada um tem uma cultura, cada um tem uma família, cada um lê uma coisa e isso tudo constitui o sujeito. E através dessa constituição eu sou formado. E às vezes a gente quer transformar o outro com a nossa forma, só que não existe isso. Não tem como. A minha forma é uma, do meu esposo é outra, dos meus filhos são outras, da Inês, a sua. Então tudo isso faz com que o quê? Com que a gente pense que eu não posso querer transformar o outro. Por isso o autoconhecimento. E o autoconhecimento, né, a gente vê que o quê? Que quando eu me conheço, eu consigo entender o outro também. Não é só para mim. Claro que o melhor beneficiado será eu, mas eu consigo entender que o outro é diferente de mim. E aí os conflitos, eles tendem a diminuir. Muito, muito, muito. Inclusive, quando falamos de valores, quando conheço os meus valores, eu acabo não só me agradando, né, mas eu olho para o outro e digo, essa pessoa, não entro mais naquela da crítica, mas eu começo a entender as pessoas e saber que o valor dele existe. Não, nesse momento não está alinhado com meus valores, mas existe. E eu acabo respeitando. É uma grande verdade, porque não tem como as pessoas serem iguais, é impossível, né? Eu, em alguns escritos meus, eu sempre digo, não sei se quem está nos assistindo ou as minhas convidadas vão concordar, eu acho, e cheguei à conclusão,
ao longo da minha história e da minha vida, que a mulher é muito mais inteligente do que o homem em quase tudo. Em quase tudo. Haja visto, eu sempre dava um exemplo que a mulher, quando vai viajar, ela faz a sua mala e diz assim, e se? Bota uma coisinha. E se? Bota outra coisinha. Mas e se? O homem, quando vai viajar, pega um espelhinho daqueles laranjinha comum, um pente, uma camisa para trocar umas calças e vai embora. Esse é um exemplo que, notadamente, eu dava. Mas o homem, muitas vezes, não entende. Mas a mulher, ela tem, por exemplo, por natureza, de falar, de discutir as coisas, enfim, né? Isso aí é da natureza da mulher. E o homem tem que entender que, só para ratificar tudo que vocês já disseram sobre o diálogo, a gente pode, a gente que eu digo qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa, pode dizer qualquer coisa para qualquer um, para a esposa, seja quem for, desde que seja dito com educação, com palavras baixinhas, sem querer ser mais, sem querer ofender a outra pessoa, certamente você vai chegar a um denominador comum. Vocês concordam com isso? Plenamente. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, até às vezes, né, que é uma coisa de dizer, olha, fulano, dá um jeitinho no teu cabelo, acho que não tá bom, do que eu cheguei a dizer assim, pô, mas tu tá todo descabelado, tu não viu? É dizer aquilo que precisa ser dito de uma forma diferente, é saber colocar as palavras. E isso faz toda a diferença em qualquer relacionamento, tanto relacionamento familiar, como no trabalho, né? Às vezes até para quem é líder, saber como usar as palavras, saber como se posicionar diante daqueles que são seus liderados. E isso faz com que o quê? Que haja mais harmonia, as pessoas vão trabalhar de uma maneira mais produtiva. Então, a comunicação, ela influencia em tudo, né? Ela é a base dos relacionamentos humanos. E você que é o homem que está nos assistindo aí, fique sabendo que nós nascemos de uma mulher. Não precisa falar mais nada. Queiramos ou não, nós precisamos da mulher para tudo, desde que nascemos. Só que, infelizmente, através das literaturas, a gente observa que o homem ainda não, há uma parcela muito grande de homens, ainda não entendeu isso. Que a mulher é realmente a célula principal de uma família, não que as outras pessoas não tenham assim o seu contexto de valor. E isso que estamos trazendo à baila aqui acontece seguidamente, ainda dentro deste espaço, ou seja, deste bloco, as distorções que vêm para dentro do lar, tanto por parte da esposa, do esposo, ou até de um filho que já esteja trabalhando fora, ela vem pelos ambientes que frequenta, os bares que frequenta, as amizades que tem, é por aí, e isso vai lá para dentro de casa? Também. Vem. Eu acredito que é parte disso, né? Uma boa parte vem do externo, sim. E vivemos um tempo ainda que todo mundo vive uma vida completamente acelerada, né? Pensamentos acelerados, emoções muitas vezes descontroladas. Em todo esse ambiente externo ele vai refletir. Mas, eu sempre digo, dentro da família, dentro da casa, ainda é o melhor lugar para começar uma novidade numa família. Um bom relacionamento, uma boa estrutura familiar vai trazer uma geração diferenciada. Muito bem, aí estão as considerações. Lembrando que a gente é a combinação das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Também, né? Que legal. E isso é um estudo que tem que fala que a gente reflete as 5 pessoas com que a gente mais convive. Interessantíssimo. Então isso é uma coisa que pode responder a sua pergunta. Mas eu acredito muito que também, que nem eu falei lá no início, tem a questão da minha formação interna, né? Daquilo que eu sou através da minha genética, através da minha cultura, daquilo que eu fui constituído desde a infância, que isso é o que nos forma realmente também, cientificamente comprovado. E espelhando também, né? O pai vai espelhando os filhos e assim vai indo. Aí estão 2 pessoas que são extremamente categorizadas e bem formadas em termos de conhecimento no que diz respeito aos assuntos que são levados à pauta neste programa. A Veridiana Borges e a Inês Lideburg, que também é pastora. No finalzinho do programa eu vou
pedir um pitaco aí, porque tudo que fala em Cristo, eu gosto de estar dentro. O programa vai continuar. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Veridiana Borges e Inês Lidebur, duas pessoas que hoje estão aqui abrilhantando o nosso programa. Não será a primeira vez, prometo a vocês. E o assunto aqui, na verdade, não deixa de ser aquilo que elas têm realmente notório saber e conhecimento, e inclusive são titulares de uma instituição chamada Crescere, que é esse emblema que está aparecendo aí na sua tela,
com o endereço e os telefones embaixo. E que trata de tudo que nós estamos falando aqui, ou seja, comportamento do ser humano, algo assim tão relevante e que muitas das vezes as pessoas deixam passar, acabam dilacerando as suas vidas de casamento, profissional, de amizade, e muitas das vezes colocam até uma empresa constituída e em ascensão abaixo por falta de tudo isso que elas estão falando aqui. E é lógico que com essa legenda que está aí e esse endereço, elas sempre estarão à disposição de vocês a partir do momento que vocês telefonem e marquem hora, porque elas trabalham com horário marcado, até porque muitas das vezes elas estão em outros lugares palestrando ou até prestando um trabalho para uma empresa dentro desses assuntos. Bem, comportamento, né? Eu falei, né? Dê um tópico aí para nós puxarmos um assunto com a Inês aí, Veridiana. Bom, a gente trabalha muito com a questão de dentro para fora, né? Aquela nossa transformação, ela acontece no momento que a gente se dá conta que a gente precisa de dentro para fora se transformar. Tem muitos fatores que são importantes no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E tem um que até é um tópico que eu estou estudando e que eu até posso dizer que eu meio que desenvolvi, que seria uma autocomunicação, que tem a ver com a comunicação intrapessoal, que é a forma como eu me comunico comigo mesmo. Sabe aquela história, o que eu penso a meu respeito, né, Inês? Aquela história, o que eu penso sobre mim, o que eu falo sobre mim mesma, como eu me comunico. Parece até uma coisa meio surreal, mas a forma como eu penso e como eu me comporto referente a mim vai fazer toda a diferença no meu processo de autoconfiança, de automotivação, no meu trabalho, no meu relacionamento, em todas as coisas. Porque, que nem eu falei desde lá no início, né? A gente é programado, de alguma forma, para ter determinadas atitudes que a gente nem se dá conta muitas vezes que tem. E se eu parar para pensar que, de repente, lá na minha infância, eu tive talvez até alguém que, de algum momento, disse assim para mim, tu não sabe isso, tu não consegue aquilo, tu é burro, tu é isso, tu é aquilo, tudo isso vai influenciar hoje na vida adulta. Isso, né, às vezes um pai opressor, todos esses processos, né? Sim, até falando sobre a comunicação, dentro do desenvolvimento que nós trabalhamos com as pessoas, tem uma parte que nós falamos sempre que todos nós temos no nosso comportamento pontos fortes e pontos fracos. E trabalharmos isso. Quais são os pontos fortes que eu tenho dentro de mim? O que eu posso extrair de bom dentro de mim? Tem muita coisa boa para ser extraído dentro do ser humano. E como eu vou achar isso? Às vezes está adormecido. Exato. Por alguma situação, por alguma crença limitante, algo da infância. Está ali. Ele vai aparecer. Eu gosto mais de falar dos pontos fortes. Porque dos pontos fracos ou negativos, as pessoas apontam rápido, né? E nós mesmos, se vamos fazer uma listagem, às vezes ficamos... Às vezes para nós conseguimos. Mas se eu perguntar, faz uma lista dos pontos fortes, as tuas maiores qualidades. Aí a gente fica ali remando, porque a gente, dentro de nós, achamos coisas mais negativas. E, na verdade, todos nós temos, sim, na parte comportamental, coisas tremendas e maravilhosas, muitas qualidades. E dentro desse autoconhecimento, de dentro para fora, muitas vezes eu tenho que conversar comigo mesmo, né, Veridiana? E dizer, não, vamos lá, que eu consigo, reage, tu consegue, tu batalha, tu vai conseguir, tu é vitoriosa. E trazer esses estímulos emocionais de dentro para fora. Porque se eu mesmo, se você mesmo que está aqui ouvindo, não se amar, não olhar para você e dizer que você é importante, que você tem um lugar especial. E a primeira pessoa que tem que dizer que é importante é você mesmo. É verdade. A gente sempre diz, né, que tem três... Às vezes, o que acontece muitas vezes e dificulta os relacionamentos? A gente coloca o outro como principal na nossa vida.
A gente sempre diz, né? Primeiro é o nosso relacionamento, nós e Deus. Esse é ponto-chave. Depois é eu comigo mesma. E depois é eu com o outro. Porque quando eu estou comigo mesma, quando eu entendo quem eu sou, quando eu reconheço os meus valores, eu reconheço que eu tenho pontos negativos e eu posso trabalhar, a PNL é a arte da excelência humana. E tem um pressuposto também que diz, se alguém pode fazer alguma coisa, eu também, sendo cognitivamente normal, eu também posso fazer. Então, eu não preciso às vezes ficar, porque pessoa tal consegue fazer tal coisa. Todo mundo consegue, é só se dedicar para aquilo. Então, o que acontece? Quando eu coloco Deus em primeiro, me coloco no segundo plano, que é o plano que eu sei que eu posso, que eu me valorizo, que eu me comunico bem comigo mesmo. Ó, de repente, agora, eu não consegui atingir esse objetivo, não é porque eu sou burro, não é por isso, mas eu não consegui, talvez eu não me esforcei, talvez eu não estudei ou isso, aquilo. Então, eu consigo, né, refletir, entender, e aí eu começo a entender que o meu relacionamento com o outro é uma troca, não é uma cobrança. Porque às vezes os relacionamentos se dificultam, por quê? Porque eu coloco muita expectativa no outro e não coloco em mim mesmo. Eu sempre digo, os sonhos da gente são nossos. A gente pode achar parceiros de sonho, mas cada um tem um ponto. Meu marido pode ser a pessoa que vai sonhar comigo, às vezes não é, porque às vezes o objetivo de vida dele é um e o meu é outro, a gente tem que entender. E às vezes a gente se frustra porque a expectativa é tanto no outro, não coloque a expectativa em você. Esse é o ponto principal. Depois que a gente coloca em nós, a gente consegue então ir para o terceiro nível, né, que seria o eu e o outro, e os relacionamentos se tornam, digamos que, mais harmoniosos. E isso é essencial para quê? Porque a gente tem uma vida plena, né? Para que a gente seja feliz, porque a gente veio aqui para ser feliz. A gente chegou aqui para ser feliz. Exatamente. Claro que tem alguns altos e baixos, é normal, né? A Inês fala sempre, né? Como é que tu diz que a gente deve estar no momento? Como é que tu falas? O momento que nós temos é momento para se alegrar. E ela fala do momento de dizer, olha, nós estamos, mas nós não somos. Exatamente. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: você pode estar triste, você pode estar com raiva. Falando de emoções agora, você pode estar com medo, porque essas emoções, elas existem, elas estão ali dentro, não dá para falar tudo, né? Mas eu digo, eu estou assim, mas eu não sou assim. Então eu posso estar nesse momento assim, mas se eu começar a dizer, eu estou assim, mas eu não sou assim, eu vou me motivar. E isso que me faz, todo esse sentimento negativo, tudo isso que está dentro de mim, eu mesmo vou dizer, eu não sou assim. É um momento, e não vou passar a vida toda desse jeito. Então é uma frase que você deve falar todos os dias para você. Se tiver alguma coisa que não está bem resolvida emocionalmente, você pode dizer, eu estou assim, mas eu não sou assim. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser uma pessoa com plenitude de Deus. E isso é maravilhoso. Que legal. E quando a gente trabalha com autoimagem, né, eu trabalho bastante com autoimagem e autoestima, e tem uma frase que é um provérbio, na verdade, que diz, assim como você imagina, na sua alma, assim você é. Então, é você que tem que se imaginar, não é o outro. Como é que você se imagina um vencedor, uma pessoa que pode superar os obstáculos e seguir em frente como seus objetivos, ou como um fracassado? A decisão é a base de tudo na nossa vida. Se você decidir, você tem que caminhar em direção ao quê? Ao crescimento, a entender que você pode conseguir seus objetivos e superar. É fácil às vezes, não é? Por isso tem os profissionais da área que ajudam nesse processo de autoconhecimento. Bom, é bom salientar a vocês que entidades como o Crescere, que é realmente algo assim inovador, aqui na nossa região, em Pelotas, existem, eu nem conheço nenhuma entidade nesse sentido, que trabalhe nesse sentido, mas em países avançados, em países de primeiro mundo, e essas entidades como o Crescere são o suporte, o sustentáculo de famílias, pessoas, obviamente, e até mesmo de empresas que contratam uma organização como essa para que seus servidores, seus colaboradores consigam crescer pessoalmente e, consequentemente, esse reflexo vai redundar lá na produtividade da empresa dele, quer seja ele um homem da linha de produção, quer essa pessoa seja de vanguarda, de balcão, de atendimento. Então, isso é muito importante que nós marcamos, neste momento, essa entidade Crescere, conforme ela apareceu aí no seu vídeo, com endereço e telefone. Porque, na verdade, certamente, sempre, alguém precisa de um suporte para
refazer a sua vida como pessoa, refazer os seus sentimentos, as suas maneiras de agir consigo mesmo, que é o que elas estavam falando, e até mesmo para com os outros. Eu quero dizer que, em outras oportunidades, a Veridiana Borges estará aqui. Ela é doutoranda em letras, ela é consultora em linguística comportamental, tem pleno domínio e conhecimento do que falamos aqui. Nós temos aqui a Inês Lidebourg, que é coach emocional e kid coach. Pode ser, né? Isso. E gestora de pessoas e de empresas, que é o que eu falei há bem pouco aqui. Bem, eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz com este programa, que não será o primeiro, nós faremos muitos outros. E vou aproveitar para pedir à pastora Inês Lidebourg, que é a pastora da entidade que denomina-se Cristo Restaura, e quando Cristo restaura, eu estou dentro. Gostaria que você deixasse uma mensagem, por favor. Ok. Primeiro quero agradecer a oportunidade pelo Crescer e dizer que Deus é bom e seu amor dura para sempre. Nós estamos no final do ano, estamos terminando, e o meu desejo para você é que toda a sua casa, toda a sua família possa ir bem e que Deus possa entrar na tua vida, que a tua fé possa crescer ainda mais e que você possa acreditar que Deus só pensa coisas boas ao teu respeito. Então, é isso que eu quero deixar para você. Amém, amém, que assim seja, né? Quer deixar a sua saudação também de fim de ano? Fique à vontade, Veridiana. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estar divulgando o nosso trabalho. E tem uma frase do Fernando Pessoa que eu quero encerrar, então, que diz assim, que eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa frase me move muito. Tenha você sonhos, trabalhe em prol dos seus sonhos. Todos nós temos altos e baixos, mas a gente pode sempre procurar ser melhor, principalmente para você mesmo. Quando a gente melhora, não é para o outro, porque você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Muito obrigado, então, a Veridiana Borges e a Inês Lidebourg. Agradeço mesmo e, em outras oportunidades, que assim seja, vocês estarão aqui neste programa levando, porque esse assunto é vasto, muito, para os nossos telespectadores. Grata pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, eu. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz.
interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Cuida de mim. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.